Olá, meus amigos. Hoje eu estou passando por aqui para falar um pouco sobre aquilo que vivemos no dia de amanhã, domingo de Páscoa. Nós, como cristãos, sabemos que a Páscoa é uma festa judaica, mas uma festa instituída por Deus lá na escravidão ainda, quando o povo estava para sair da escravidão. Sair da escravidão para quê? Qual é o interesse de Deus aí? Você vai perceber no livro no Velho Testamento, em Êxodo, que Deus fala assim: o meu povo será livre para estar no deserto, para me adorar, cultuar verdadeiramente, estar livre de todo o meio da idolatria e tudo mais. Esse era o objetivo de Deus. O povo, na verdade, queria mesmo sair da escravidão, mas Deus queria que saíssem da escravidão para a liberdade com Ele. Tá bem? Então, esse é o grande objetivo e o grande propósito da Páscoa. A Páscoa, que tem como sentido passagem ou passar por cima, representa exatamente isso, tá bem? Então, nos dias de hoje, nós dizemos que comemoramos a Páscoa, mas não é bem, nós comemoramos, na verdade, e celebramos a ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo, é isso que nós celebramos. Celebramos em tempo de Páscoa, em tempo que o judeu comemora a Páscoa, nós cristãos comemoramos a morte e celebramos a ressurreição de Cristo. Por quê? A morte e a ressurreição de Cristo também é a nossa passagem, É a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade com Deus. O mesmo sentido da saída do povo de Israel da escravidão para a liberdade com Deus. É esse o sentido da Páscoa. Paulo fala assim: a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna nossa Páscoa. E o próprio Jesus diz assim também, que todo o cerimonial e todo o evento da festa de Páscoa, ele está sendo transferida para a ceia do Senhor, quando nós comemos do pão e tomamos do cálice. Nós comemos do pão, que é o cordeiro, e tomamos do cálice, que simboliza o sangue. Então, esse é o significado da Páscoa. Então, neste domingo, que nós não podemos nos reunir como igreja, mas nós podemos sim celebrar a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, que nos trouxe a vitória. Como diz Romanos também, Paulo aos Romanos diz que aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, esse está salvo. Então a ressurreição tem esse poderoso significado para nós. Então é por isso que precisamos agora sim celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque ela é a nossa passagem. Inclusive quando o anjo da morte passa sobre o povo de Israel, sobre o Egito, e o povo de Israel é livre por causa do sangue nas ombreiras, sangue nos batentes das portas. Eu acho que quase todos conhecem essa história. Se você não conhece, então vai em Êxodo e procure ali a história, em Êxodo capítulo 12, também está registrado ali a libertação do povo de Israel da escravidão. E o sangue do cordeiro era passado nas ombreiras, nas batentes da porta. Então nós entendemos ali que quando o Cristo também vai à cruz e derrama o seu sangue no madeiro, é o mesmo simbolismo, é o mesmo significado também. Jesus Cristo derrama o seu sangue e o sangue de Jesus Cristo nos liberta da morte eterna, nos liberta do prejuízo do pecado, nos tira da escravidão do pecado e nos leva para a liberdade com Deus. É esse a nossa vida hoje, liberdade com Deus, liberdade para andar com Deus, ter relacionamento com Deus, cultuar a Deus, celebrar a Deus, aprender mais de Deus. Então esse é o nosso objetivo. Porque Jesus Cristo veio na cruz para tirar você da escravidão do pecado e levar uma liberdade com Deus, uma liberdade de culto, uma liberdade de vida. Você tem hoje realmente essa liberdade para com Deus, tá bem? Então você já não é mais escravo do pecado, você já não vive mais como dependente daquilo que o mundo diz como regra, o mundo diz como modo de vida. Você hoje tem liberdade para pensar, para cultuar a Deus, tomar as suas decisões de agradar a Deus. Esse é o verdadeiro sentido e é para isso que o Senhor promove a Páscoa. Então celebre sim, amanhã, domingo, a ressurreição de Jesus Cristo, porque é o que nos trouxe a garantia de vida com Deus, e isso é o melhor presente para o ser humano. Um grande abraço, um ótimo domingo de Páscoa para você, e Deus abençoe você e sua família dentro da sua casa. Amém? Um abraço.